Meus queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, uma palavra do meu coração, que Deus falou no meu coração há algumas semanas atrás, e essa palavra é que não existe plano B. No livro de 1 Reis, ali no capítulo 18, a gente vê a história de Elias, quando Elias enfrentou todo o exército de Baal e derrotou todos os profetas de Baal. Depois daquele episódio, ele foi jurado por Jezabel que seria morto. E temendo pela sua vida, ele fugiu ao deserto. E no caminho do deserto, sozinho, com medo, caminhou por alguns dias, foi alimentado por Deus. E passado algum tempo, Deus apareceu para ele e conversou com ele através de uma brisa. E perguntou para ele o que ele estava fazendo naquele lugar. E Elias respondeu a Deus que tinha sido zeloso para com Deus, tinha feito tudo aquilo que Deus o mandara fazer, porém ele fugia por medo, temendo a sua própria vida. Bom, e a partir daí, Deus repreende a Elias dizendo, cara, volta pelo caminho que você veio, porque não é aqui teu lugar. E no teu caminho, você vai ungir algumas pessoas. E eu separei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. E uma dessas pessoas que você vai ungir será Eliseu. E Elias volta pelo caminho e ali, agora no capítulo 19, a partir do versículo 19, Elias encontra Eliseu. Veja comigo o texto. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que te fiz. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Queridos, que palavra! Bom, aqui temos Eliseu, um homem trabalhador, agricultor, lavrando a terra, com suas 12 juntas de bois, as suas carroças, cuidando ali, arando a terra, tinha os seus pais, a sua família, um homem que trabalhava pela sua provisão. E de repente vem Elias, um profeta, passa pelos bois, passa por ele, chega até Eliseu, joga sobre Eliseu a capa, unge Eliseu, e Eliseu é transformado. Eliseu recebe naquele momento uma visão de Deus. Essa visão que era maior do que todos os recursos que Eliseu tinha. E naquele momento ele foi transformado. Ele viu algo que Deus mostrou para ele, foi tremendo. Deus mostrou para ele a visão. Deus não falou para ele sobre o processo. Porque se Deus mostrasse o processo para ele, tudo aquilo que ele enfrentaria servindo a Elias, tudo aquilo que ele enfrentaria ao seguir Elias, tudo que ele enfrentaria ao suceder Elias, ele não teria ido, ele desistiria. Porque ele mediria todo esse processo, esses desafios com os recursos que ele tinha. Seja esses recursos financeiros, emocionais, recursos intelectuais. Só que a visão é sempre maior do que o recurso. E ele foi transformado, impactado e movido por aquela visão. Ele se voltou para Eliseu e falou, deixa eu voltar, despedir dos meus pais. Ele voltou para Elias. E Elias falou para ele, cara, vai e volta, porque você já sabe o que fiz contigo. Ele foi despedir dos seus pais, ele voltou. Impactado por aquela visão, ele falou, cara, isso aqui não me cabe mais. Essas terras não me cabem mais, esses bois, o arar a terra, todas as minhas ferramentas não me cabem mais. Se
Eliseu segue o caminho deixando aquilo lá, simplesmente abandonando, ele teria um plano B. E aí o que ele faz? Ele coloca fogo em tudo. Ele pega todas as suas ferramentas, a sua carroça, ele põe fogo em tudo, mata todos os bois, coloca fogo nos bois, tudo, faz aquela churrascada, serve o povo, e ali ele quebra todo e qualquer vínculo, toda e qualquer possibilidade dele voltar de onde ele estava saindo, porque aquele lugar não mais cabia para ele. Aquele lugar não mais cabia para ele. Ele já tinha se expandido, a tua visão já tinha se expandido. Ele não conseguia mais olhar para aquele lugar. Só que dentro das nossas limitações como humano, dentro das limitações de Eliseu, na primeira dificuldade, ele ia olhar para trás, ia voltar e ia dizer: eu tenho para onde voltar. E agora eu quero te dizer, se você não tem para onde voltar, o único caminho que tem é seguir em frente. Qual que é a carroça que você ainda não colocou fogo na tua vida? Qual que é a carroça que você ainda não quebrou, que está te impedindo de evoluir, de acompanhar a visão que Deus colocou no teu coração? Eu não estou falando de recursos, eu não estou falando de habilidades, eu estou falando de visão. Dá o passo que Deus vai colocar o chão. É na arena que o gladiador pede conselhos. É quando você age. É no deserto que você é transformado. O deserto é lugar de passagem. O deserto é lugar de transformação, de cura, de aprendizado. Não vai ser fácil. Não foi fácil para Eliseu, assim como não foi fácil para Elias. Mas Eliseu quebrou qualquer vínculo que ele tinha na mínima possibilidade de voltar para o seu lugar de origem, porque aquele lugar não mais o cabia. E falando sobre essa questão de chamado, de promessa, de visão, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, ali no versículo 18 ao 22, Jesus chama Pedro e André. Eram os irmãos que estavam pescando. E quando Jesus disse a eles: vinde após mim e vos farei pescadores de homens, a Bíblia diz que eles deixaram imediatamente o que eles estavam fazendo e seguiram a Jesus. E em seguida, Jesus avistou Tiago e João, que estavam consertando as redes com seus pais, com seu pai no caso, que eram irmãos. E Jesus também chamou eles: vinde. E eles imediatamente deixaram as redes, o trabalho que estavam fazendo, deixaram seu pai e seguiram Jesus. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 57 ao 62, a Bíblia diz que Jesus ia caminho afora e pessoas passavam por ele e diziam que o seguiriam até onde quer que ele fosse. E ali vai passando algumas pessoas e Jesus disse a outros: segue-me. E um deles disse: deixe-me primeiro despedir dos da minha casa. E aí no versículo 62 diz Jesus: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O maior aprendizado aqui dessa passagem, olhando ali para Mateus no capítulo 4, que os discípulos de Jesus imediatamente deixaram aquilo que estavam fazendo, os seus trabalhos, os seus afazeres, os seus compromissos, e seguiram. E agora eu vejo aqui esta pessoa a quem Jesus disse: segue-me, e ele pediu permissão para voltar para despedir dos seus pais ou os da sua casa. E Jesus disse: cara, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno, não é apto ao reino dos céus. Cara, não retrocede, não tenha plano B, não olhe para trás, siga em frente, quebre todos os vínculos, todas as portas de acesso que te levarão para o teu passado, que te levarão, que te deixarão no estado onde você está. Dê o passo, comece aonde você está, com aquilo que você tem, e faça o teu melhor.
Não espere o melhor momento, não existe o melhor momento, não existe. O melhor momento foi ontem e o segundo melhor momento é hoje. Não espere estar pronto, porque você nunca estará. A visão que Deus te deu, que está aí no teu coração, ela é maior do que qualquer recurso que você tem, que você possa ter. E quanto mais você avançar e evoluir dentro da tua visão, os seus recursos, eles serão maiores. E quanto maior o teu recurso, Deus vai te dando mais visão. Deus vai te dando mais visão. Então haja como um ato profético. Acredite na visão que Deus te deu. Siga em frente. Que todos os seus caminhos sejam conhecidos diante de Deus. Deus abençoe tua vida. Não tem plano B. Quando não se tem para onde voltar, o único caminho é seguir em frente. Que Deus te abençoe.